Vamos que vamos, bora agir, dar andamento no nosso treinamento, ensino e aprendizagem de marketing digital. Hoje nós vamos tratar de uma aula da mais alta importância e esta aula está sensacional. Aproveite o máximo que você puder. A propósito, você gosta de vender? Se você não gosta, fica bem atento, porque saber vender proporciona mudança em tudo, na vida das pessoas, na vida dos negócios, na vida do país, do município, do estado, das pessoas. Então, hoje nós vamos tratar de administração de vendas. Essa é a aula 10 de 10 e eu tenho certeza que esta aula pode ser utilíssima para um grande número de pessoas que têm cuidado, né? Uma proteção cerebral que diz assim, não gosto de vendas. Vou te contar só muito rapidamente, se eu tivesse acreditado no que as pessoas diziam e me interessado pela venda um pouco mais cedo do que me interessei, eu fui me interessar pelas vendas, tinha mais de 30. Eu acredito que eu tivesse tido um resultado na vida superior ao que eu tenho. Não que eu esteja reclamando, porque eu não reclamo de nada. Meu resultado é sensacional. Eu tenho mais de um endereço, eu tenho um curso superior, eu tenho 2 extensões universitárias. Os meus resultados, a partir do momento que eu fui para a venda, sempre foram resultados, né, que se multiplicaram. Enfim, então, e nessa aula, deixa eu aproveitar, essa aula vai ter no máximo 35 minutos, conforme todas as aulas quando nós começamos, eu te peço o seguinte, nos tópicos da aula que for do teu interesse, procura informação com mais de um autor e faz um resumo manuscrito de no mínimo 8 linhas, no máximo 15 linhas e leia até você se familiarizar, até você aprender sobre aquele assunto. E preste bastante atenção nas coisas que eu vou comentar nessa aula, porque a venda, né, a administração de vendas, etc., muda a vida de muitas pessoas. Eu sei que hoje tem muitas pessoas aí que têm um preconceito, uma dificuldade quando vê a forma como o Pablo Marçal fala, outros como o Thiago Brunet fala e outros tantos. Mas olha, saibam que esses 2 personagens, essas 2 autoridades, eles são grandes vendedores. Que vocês não conseguem perceber e em algum momento, quando a gente, né, não tem assim um apreço, né, uma empatia com as pessoas que estamos querendo tratar com elas sobre as coisas, nós temos uma tendência a achar que essas pessoas são chatas, enfim, que são pessoas que estão em algum lugar que não deveria estar. Mas toda vez que tem uma pessoa que está em algum lugar e que você acha que ela não deveria estar lá, é porque isso é inveja. É você que queria estar lá nessa posição. Quem não queria hoje, claro, tem algumas pessoas que realmente não querem, não aceitam e não acham que não é interessante. Mas quem não queria hoje ter um avião próprio, um helicóptero próprio, um barco próprio, staff para cuidar de tudo isso, estar nesse momento aqui, que é um momento de final de ano, passando as férias num determinado espaço, né? Por exemplo, o Pablo Marçal, o que eu estou falando não é segredo, né? Porque a gente acompanha aí as aulas dele, as lives e tal. Ele está hoje lá nos Estados Unidos, na casa em que ele comprou do Kaká, do jogador de futebol. Eu não estou contando nada, não estou inventando, não estou mentindo, é só você dar uma olhada aí que você vai descobrir.
E ontem ele fez uma live no final do dia lá, querendo mostrar o pôr do sol. Ó, o pôr do sol dele realmente é lindo, porque ele diz o que está, principalmente porque ele faz, né, e contra a imagem não tem como você questionar. Mas olha, eu também, que não tenho o mesmo resultado ainda, porque vou ter um resultado extraordinário, o resultado dele pertence a ele. E eu torço por ele, assisto tudo que ele fala. Estou falando do Pablo Marçal agora, mas eu também sou seguidor, eu também indico para você, não só o Pablo Marçal, mas tem aí também o Thiago Brunet, lá com a casa de destino dele, lá em Tamboré. E ó, em Tamboré não, perdão, em Alphaville, mas é do lado, é um colado no outro. E eu trabalhei numa empresa muito grande, aliás, ajudei a desenvolver de 0 a 73 lojas dessa empresa lá no estado de São Paulo. E um depósito, né, dessa empresa nossa ficava em Tamboré, na região onde está a casa de destino do Thiago Brunet. Então é uma área que eu conheço, né? E acho que é uma área onde, né, eles estão lá levando para lá, né, fazer lá, né, a área de desenvolvimento, né, do pessoal que gosta de marketing digital, que gosta de tecnologia, enfim, gosta de inteligência artificial. Eles estão levando essas pessoas todas para a região de Tamboré e a região de Alphaville. E eu te digo, se você tiver a oportunidade, pode se chegar para lá, porque eu tenho certeza que lá hoje tem muito emprego, você consegue, porque é uma área onde o dinheiro chegou lá. É uma área que está ficando... aliás, é a área dos novos ricos de São Paulo. Os ricos tradicionais de São Paulo, a elite de São Paulo, estão todos nos jardins. E os burgueses, né, as pessoas os novos ricos, estão todos na região de Tamboré e Alphaville. E te digo já, tendo oportunidade de, né, comprar em Tamboré ou em Alphaville, acho que eu não vou comprar lá, mas eu compraria hoje no Jardim das Perdizes, ali na região ali da Marquês de São Vicente, ali na área ali da Barra Funda, porque eu acho que ali a gente está melhor posicionado, principalmente eu, que já estou chegando aos 70, então ali você está próximo de tudo, está próximo do Centro Velho de São Paulo, está próximo do metrô, onde você, se não quer se locomover através você tem ali, né, pode dar um passeio lá na Zona Leste, pode ir até lá na Moca com facilidade, tudo trabalhando. Agora, tudo isso foi conseguido e é conseguido com venda. Tanto o Thiago quanto o Pablo Marçal, estou falando desses dois para que essa aula não fique muito extensa e para que eu não canse muito vocês, né? Nós já estamos com 8 minutos, eu estou com 8 minutos só honrando essas duas pessoas com as quais eu tenho aprendido muito com eles. Aliás, essa é uma coisa que nós precisamos aprender a fazer, honrar as pessoas com as quais a gente aprende com elas. Por isso é que você precisa honrar pai e mãe, porque pai e mãe, querendo ou não, são as duas pessoas que mais te ensinaram. O meu pai, por exemplo, ele me ensinou muito. Meu pai era um empreendedor limitado, vamos chamar assim, porque meu pai ele não acertou em quase nada. Então, mas para mim foi super importante, eu honro meu pai direto. Tudo que ele fazia, eu faço ao contrário, porque, né, mas amo meu pai, né, que já se foi há mais de 30, mas eu tenho hoje uma saudade muito grande e aprendi demais com ele. Por isso eu honro meu pai, honro minha mãe e te digo que você precisa honrar pai e mãe. Assim como a gente honra a Deus, né? Vamos lá, nós estamos falando de administração de vendas, e a administração de vendas é uma forma de mudar a nossa história. O Thiago Brunet e o Pablo Marçal, né,
O Thiago Brunet, não sei se já é bilhardário, mas o Pablo Marçal já é bilhardário. E olha, não tem uma live dele que no final ou durante a live ele não esteja fazendo discurso de venda, tá? Eles estão hoje aí, né? E o Pablo Marçal, ele criou um ecossistema onde ele só tem gente fera. E ele acabou de colocar, o nome não veio, a CEO dele que foi, que saiu agora, ela foi abrir vamos chamar, como eu não sei o que, é uma filial da organização dele, lá na terra, né, de Cristo, né? E olha, a Patrícia, né? E olha, a Patrícia é realmente o Pablo Marçal, ele só contrata fera, por isso ele cresce a cada dia, né? Porque é o famoso network que nós comentamos, né, sempre, né, que é estarmos juntos com as pessoas que têm capacidade, qualidade, e ele, né, nas palestras dele, ele contrata lá, né, quem ele acha que tem perfil. Ele tem uma quantidade de empresas para ter bilhão, precisa ter empresas, né, e precisa de mais de pessoas. Quanto mais você cresce, quanto mais você precisa de pessoas, né? Você precisa de todo tipo de pessoa. Pessoa para a tua área de marketing, pessoa para a tua área de vendas, pessoal para a tua área de finanças, enfim, para tudo. Inclusive pessoal para o teu círculo de amizade, né? Você precisa, porque a partir de um determinado momento, dependendo do teu crescimento, teu círculo de amizade vai modificando e você precisa ter, né, aquela confiança de receber na sua casa, de andar junto com as pessoas que fazem parte do teu círculo, né? E as velhas pessoas, lá atrás, eu conheci alguns empresários que tentei isso há 30 anos atrás, que eu dizia assim, você precisa, que a pessoa dizia assim, não, eu não posso crescer porque dá muito trabalho, as pessoas dão trabalho, é difícil. Essas pessoas todas não quebraram, porque a pessoa depois que fica rica, ela só quebra se ela for burra. Se ela não for burra, ela não quebra mais. Então essas pessoas não quebraram, né? Quando se foram, tem muitos que eu vi que já se foram com a condição das empresas, tudo com seus galpões fechados, recebendo os aluguéis, etc, etc. Mas eles, né, foram pessoas que terminaram a vida praticamente sozinhas, porque não souberam, né, fazer um network como é preciso ser feito. Eram pessoas que não estavam tão preocupadas em multiplicar, né? Achavam que se tem um bom funcionário, transformar esse funcionário num sócio seu era errado, né? Eu tenho que ser rico, mas e o meu funcionário que tem mais capacidade do que eu, profissional, tem que ser meu funcionário? De jeito nenhum. Ele tem que crescer. À medida que ele cresce, cresço junto, aumenta a minha capacidade e eu vou chegar lá onde é necessário. Bom, toda essa história que estou falando é sobre vendas. Porque essas pessoas que estou falando, dessas empresas, por exemplo, no momento final, no momento difícil, eu, acompanhando essas pessoas, percebi que eles eram grandes vendedores. Mas eles eram grandes vendedores, mas eles não se desenvolveram. Não se desenvolveram como pessoa, não escutaram conselhos, não leram a Bíblia. Né? Algumas dessas pessoas estavam no final da vida, doentes, etc. Eu dizia assim, olha, você está aí na cama, está com essa dificuldade, eu leio a Bíblia. Ele dizia assim, mas eu não consigo entender a Bíblia. Então, são pessoas que não se desenvolveram como pessoas, se desenvolveram como empresário. Aliás, nem se desenvolveram como empresário, eram empreendedores que aproveitaram a oportunidade que surgiu para eles em determinado momento, enquanto o mercado carregou eles no colo e, de alguma forma, eles estiveram na crista da onda. Quando o mercado se modificou, eles não conseguiram mais acompanhar o mercado. Aí
não acompanhou, aí já tinha lá uma condição financeira e econômica, se mantiveram, né, com o que tinham, mas uma das coisas que eu te digo é o seguinte: preste bem atenção que você precisa criar um ecossistema, você precisa se associar às pessoas, principalmente pessoas que têm mais capacidade do que você, ou que têm a mesma capacidade, pessoas que estão dispostas a caminhar com você. Olha, a coisa mais difícil que tem, eu estou aí procurando um videomaker, uma pessoa para ter coragem, acreditar quando eu estiver conversando com alguém, quando eu estiver, por exemplo, fazendo, as pessoas me chamam de palestrinha, disso, daquilo e daquilo outro, porque como eu aprendi muito, eu preciso transbordar, senão eu acabo até tendo um troço, ficando doente. Essas aulas que eu estou gravando aqui estão me fazendo um bem muito grande, porque eu estou, né, extravasando, porque dependendo da quantidade de fruto que a árvore ofereça, os galhos começam a cair, é complicado, você tem que transbordar, tem que ensinar. Eu conheço um monte de gente, um monte não, algumas pessoas, que sabe muito sobre determinadas coisas. Eu conheço gente, por exemplo, que sabe um pouco, né, sobre inteligência artificial, sobre como gravar uma aula dessa, sobre, né, e tal, e por vergonha ou por achar que a outra pessoa não deve crescer, enfim, elas, né, fogem, não ajudam, mas não tem problema nenhum, eu vou sozinho. E esse curso nosso é a engenharia reversa, né? Eu estou partindo do fim para o princípio, porque toda essa experiência que você acabou de ouvir, ela já está aqui, né, dentro de mim, né? Já está no meu emocional, está na minha alma. E o que eu preciso? Eu preciso, por exemplo, aprender a fazer gravações, para facilitar nessa última aula, o curso que eu fiz foi OBS Studio. E eu ainda nem consegui baixar o software aqui no computador. Esse computador é novo, porque o computador anterior deu pau, e enfim. Mas eu estou, né, andando de trás para frente. E a inteligência artificial hoje, toda essa aula aqui de administração de marketing, a hora que eu tiver um conhecimento que eu preciso ter de inteligência artificial, eu vou pegar só o artigo, que já está, esse artigo, Administração de Vendas, ele já está disponível lá no altair1957.blogspot.com. O endereço está aqui atrás, é só você olhar. Toda aula minha que você ver desse curso, você pode imprimir o PDF lá no altair1957.blogspot.com e se deliciar se você quiser aprender. O maior problema das pessoas, eu garanto isso para você, é que elas não querem aprender. As pessoas vão à faculdade, sentam lá no fundo, pagam, tem um mestre lá na frente, tem um custo, ela está gastando com aquilo. E ela fica lá conversando fiado sobre um assunto que, né, ela conversou o dia inteiro com alguém. E normalmente o assunto inclusive é bobagem. É uma grande bobagem. Porque as pessoas estão com as suas cabeças entulhadas de bobagem. Eu garanto para você. As pessoas não prestam atenção numa aula sua, em nada, você que tem experiência, mas se alguém grava um vídeo onde alguém dá uma topada e cai, esse vídeo que alguém deu uma topada e caiu, que é o que querem fazer com você, que você tome topada e caia, tá? Ela vai dar muito mais view, as pessoas vão, né, elas curtem, elas sorriem, elas ficam felizes. Saibam que é o inimigo que não quer que você aprenda. Pode ter certeza que essas pessoas, quando você fizer essa pergunta aqui para elas, o que é que você vai levar dessa vida? Ela vai dizer para você assim: o que eu como, o que eu bebo, o que eu me divirto. Mas eu garanto para você, só vai levar dessa vida o que você aprender. Então, procure aprender mais, procure aprender a multiplicar, a transbordar na vida das pessoas. Essa aula já está com 20 minutos, vamos falar de administração de vendas. Mas não tem problema nenhum. Aqui atrás, nesse quadro aqui,
tem o número do meu WhatsApp. Só que para falar de vendas, se você quiser que eu fale de vendas com você, para falar de marketing, se você quiser que eu fale de marketing com você, se o seu negócio não está gerando o resultado que você quer, se você quiser falar comigo, você pode falar comigo no meu WhatsApp, mas saiba que vai ser uma mentoria e eu vou cobrar, porque eu a vida inteira transbordei, distribuí e as pessoas que, por exemplo, esses empresários que eu estou comentando, eu tenho, fui amigo de alguns empresários, ainda sou, existem algumas pessoas que são empresárias, e quando você vai trocar uma ideia com esses empresários, em alguns momentos, dependendo, ontem mesmo eu estava conversando com um empresário amigo meu, quando nós fomos trocar uma ideia que eu falei para ele assim, eu vou falar para você, isso aqui é para corroborar, enfim, que é para ajudar, né, no desenvolvimento daquela ideia. A pessoa falou para mim assim, fala português, não sei o que, você tem mania disso, daquilo. Então, eu não sei, talvez ele esteja certo, porque são pessoas que, ao invés de desfrutar do que constrói, ao invés de comer a fruta que tem, né, da mangueira, da macieira, da videira, são pessoas que, né, estão ali, mas esse empresário que eu estou comentando com você, por exemplo, ele tem um automóvel que comprou há 4 anos, e falamos sobre o automóvel dele, né, porque eu estava falando sobre compra de automóvel, etc. E o automóvel dele tem 10 mil quilômetros, ele rodou 2.500 quilômetros. Bom, tem gente que tem um automóvel de 4 anos que rodou só 10 mil, mas ele tem helicóptero, tem avião, enfim. E, né, às vezes é um carro que ele comprou, está lá no final da garagem, tem dificuldade de tirar, então ele não usa. Mas esse só tem esse. E ele, né, assim, tem a mesma origem que eu, nasceu no interior do Rio de Janeiro, tem lá a família e tal, enfim, mas é um empresário como aquele que, né, como aqueles, essa história que eu falei de empresários, é um empresário que tem, eu conheço 2 galpões de empresas que ele tinha, que não precisava estar fechado, podia continuar, mesmo porque o produto que ele fabricava é um produto que tem porque é um produto, é um componente eletrônico para rádios, para televisão, para máquinas. Em algum momento você acha que as máquinas vão acabar? Eu acho que não. Então, é componente eletrônico. E os 2 galpões estão lá, hoje geram aluguel, né, para os herdeiros. Bom, já estamos com 23, vamos falar de administração de vendas. Eu sabia que essa aula seria a aula mais importante da minha vida, porque esta aula é onde eu fecho esse curso, ensino e aprendizagem de marketing digital, né, onde eu chamo de engenharia reversa, e, né, onde com a minha limitação, eu falei um pouco sobre inteligência artificial. Então, lá no meu artigo dessa aula, tem aí, e tem inclusive na minha aula de ontem ou anteontem, eu botei lá aplicativos gratuitos. Se você aprender a usar o aplicativo, você só vai pegar esse artigo, vai colocar no aplicativo e o aplicativo vai te entregar essa aula aqui, te entregar essa aula aqui sem você fazer nada. Você só vai aprender né, a aula acessar o aplicativo acessar a aula, e essa aula vai ser gravada. É uma aula que eu vou gastar aqui 30 a 35 minutos e a inteligência artificial vai te entregar pronta. Você não vai fazer nada. Porque o importante não é essa aula, o importante não sou eu, o importante não é o que você está vendo aqui. O importante é o que ficou, o que você aprendeu com isso aqui, para que você possa multiplicar e tirar um pouco dessas pessoas que gostam muito de ver um videozinho que alguém tomou uma topada e caiu. Olha, por incrível que pareça, não são todas as pessoas, né? Eu sou Pareto, 80 e 20. Então, 80% do resultado tem 20% de causas e 80% das causas geram 20% do resultado. Então,
Eu sou Pareto, sou 80 e 20. Então, 20% das pessoas, né, são gente que quer que você cresça, quer que você melhore, mas 80% das pessoas... eu, por exemplo, eu não sou pobre. Quem tem mais de endereço não é pobre. Quem tem automóvel para andar não é pobre. Quem tem liberdade geográfica, por exemplo, não é pobre. Eu ainda não tenho liberdade financeira, mas tenho liberdade geográfica. Então, mas tem gente que acha que eu, né, ou sou rico, a minha família principalmente, acha que eu sou rico, sou isso, sou aquilo. Então não é muito fácil a nossa situação. As pessoas querem que você tropece, as pessoas não aprendem a crescer, não aceitam o que você está oferecendo para que elas cresçam e ficam achando ruim de você. Bom, aprenda a vender. Eu vou dizer para você uma coisa. Eu andava muito com meu avô materno, ele chamava-se Sebastião. Ele já vendia a minha imagem para os amigos dele. Ele, né, eu sempre fui uma criança, uma pessoa bem descolada, né? Eu sou tímido, mas eu sou uma pessoa que corre atrás. A prova disso que eu hoje, de uma origem muito simples, eu tenho mais de um endereço, né? E tenho liberdade geográfica e tenho liberdade... Enfim, tenho algumas liberdades e não tenho a financeira ainda. Bom, mas ele já vendia. Isso era venda. Ele vendendo para os amigos dele, né? Lá para aquela pessoal lá. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Existem algumas travas que estão na mente da gente. E esse meu avô, ele foi importante na minha vida. Porque tem uma frase que ele dizia para todo mundo, quando as pessoas perguntavam: quem é esse menino que é sorridente, bacana? Ele disse: esse é meu neto. Esse aí é o futuro doutor Altair. Eu não sou doutor, né? E acho que não vou, nem me interessa muito ser PhD em nada. Mas, porque eu estou chegando aos 70, também não me interessa fazer mestrado. Pode ser que eu faça um mestrado, mas o interesse não. Eu acho que o conhecimento que eu tenho já é suficiente para que transborde. O conhecimento que eu tenho eu não consigo passar, entregar para as pessoas. Imagina se eu vou ainda fazer um mestrado, né? Vou usar o meu tempo ainda para fazer. Então eu uso, né? Eu hoje não sou mestre, mas me considero, porque nos últimos 3 anos eu li 200 livros. Então, à medida que você lê, você vai aprendendo, principalmente eu que estudei docência universitária. Então, estudei um pouco de didática, estudei um pouco de história da educação, estou na Bíblia desde 2017. Se você está na Bíblia e você tem algum conhecimento, né, de banco de escola, você toca a sua vida do jeito que você quiser, com facilidade. Bom, vamos lá. Acho que a gente não vai conseguir falar de administração de vendas, né? Mas a administração de vendas nada mais, nada menos do que você ter um produto, ver para quem você vai vender, estudar o comportamento de compra dessas pessoas e oferecer, nas negociações, procurar desenvolver teu lado, né, de empatia para se colocar sempre no lugar do seu consumidor. Você precisa estar, hoje, no mundo de hoje, precisa estar muito atento à tecnologia, né, para inclusive lançar mão aí da inteligência artificial. Precisa estar muito atento à logística, porque devido ao aumento da competição, a logística hoje é para lá de importante, de como você distribui, como você faz a venda do seu produto. Você precisa estar bem atento, né? Porque você precisa, se você começou vendedor, você tem que dar um jeito de virar um gerente de vendas. Virou gerente de vendas, você precisa dar um jeito de ajudar seu vendedor a aumentar a competência e a habilidade deles nas vendas, na sua equipe. E aí, à medida do possível, você tem que dar um jeito de aprender a delegar. E delegou, fez, sentiu que tem uma joia rara na mão, que, né, tá escapando, teu anel tá perdendo.
oferece teu anel, ó, o ideal é que você ofereça teu anel para Deus. Como é que você oferece o teu anel para Deus? Você pega o que você tem de melhor, né, e propõe a ele ser teu sócio, propõe a ele passar para o lado de quem está do outro lado. Então, como é que se faz isso? Propõe a ele ser teu sócio, cria um ecossistema. Que dificuldade existe nisso? Nenhuma. Se você conversar comigo, eu te ajudo. Se você é lojista, né, de loja física, eu tenho bastante experiência, posso te ajudar. Você, ao invés de... mas abrir uma loja e ao invés de contratar um gerente, dá sociedade dessa loja para o teu, pro teu ótimo funcionário. Pode dar, sim. Você só vai ter que saber fazer contrato. O que determina como você está fazendo o negócio ali na frente é fazer contrato. Eu estou preparado para te ajudar a fazer contrato. Eu garanto para você. As pessoas não prestam atenção em nada, então tem que prestar atenção no contrato. Não tenha medo de ter sócio, mas não deixe de aprender e colocar gente especializada para cuidar do teu financeiro, para você descobrir onde é que estão, os desvios. Aí, eventualmente, não deu certo, etc. Não tem problema nenhum. Você pode, inclusive, desfazer esse negócio e doar a tua parte para a pessoa. Mas não seja bobo. Não vai doar, tá? Vende. Ele já está ganhando dinheiro, ele tem condição. Então, todo mundo que tem muito não dá nada para ninguém. Vende. O Marçal está vendendo. O Brunet está vendendo. A Patrícia, que abriu agora a filial do ecossistema lá em Jerusalém. Se não for, você, por favor, me perdoe. Mas não é Jerusalém, não. Não sei, deixa para lá. Agora a aula já está chegando aos 32 minutos, eu estou bem. Mas a Patrícia está vendendo. O Tiago Rocha, lá em Portugal, está vendendo. Então, aprenda a vender. Todas essas pessoas são sócias do Marçal, por isso ele aumenta todo dia a sua condição de venda. Eu sei como é que ele faz. E a hora que eu puder te ajudar a fazer como ele faz, e você... Agora, quem vai fazer não sou eu, é você. Se você não acreditar, não tiver... tem uma história aí do Pablo Marçal que é interessante. Ele era mentor aí de uma empresa e tal, ele ganhava 80 mil reais por mês para trabalhar 4 horas por semana. O dia que ele falou para a esposa dele que ele ia cancelar essa mentoria, a esposa dele ficou apreensiva, mas é isso, é aquilo, é aquilo outro. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Não tem a coisa que mais dói na alma da gente é a gente estar querendo ajudar e a pessoa não querer ser ajudada. Mas não tem problema. Eu não vou, se você não quiser ser ajudado, você não vai me pagar. Porque eu, inclusive, se já tiver recebido alguma coisa de você, eu vou te devolver. Eu garanto para você. Eu não quero nada de ninguém, né? A não ser que seja presente, né? Se tiver alguém aí que queira doar R$1 milhão para mim, contratar um videomaker, montar um salão de palestra especializado aí e tal, pode mandar que eu recebo, né? Eu não tenho problema não, mas vai ter que chegar e dizer, é presente, né? Doação, porque, tudo que eu tenho não foi eu que comprei, nem fui eu só fiz a minha parte, foi doação que eu recebi de Deus. Até que nos encontremos no próximo curso, já que essa aqui é a última aula. Peço desculpas, mas não tem problema nenhum. Imprime a aula lá no altair1957.blogspot.com, dá uma lida, critica aqui, diz para mim o que você achou, onde eu preciso melhorar. E
até o próximo curso. Eu tenho certeza que você vai me procurar para fazer um outro curso meu. Paz, saúde, prosperidade e acredite em você, porque eu não sou nem um pouco melhor do que você. Eu só acredito muito em Deus e em mim.